Asashi está vidrado no celular enquanto volta para casa. Esses vídeos nunca o deixam triste. Quando chega na porta ele percebe que ela já estava destrancada. Isso só pode significar uma coisa. Ao entrar ele confirma suas suspeitas. Ele dá de cara com a melhor amiga de sua irmã mais velha, que insiste em usar sua casa como se fosse dela. Ele a cumprimenta e questiona o que ela está fazendo. Ela diz animada que estava praticando yoga. Ela se aproxima feliz ao perceber que ele havia comprado sorvete. Como ele sabia que ela poderia estar lá, ele comprou seu sabor favorito. Enquanto vai para a cozinha, ele nota a roupa que ela estava usando. Asashi chama sua atenção perguntando por que ela não tentava usar mais roupas. Afinal não é como se ela estivesse em sua casa. Porém Hina não entende sua indireta bem direta e diz que essa era a roupa que ela sempre usava. Ele percebe que não vale a pena prolongar o assunto. Afinal não era a primeira vez que ele falava sobre isso. É quando ela o puxa e com um sorriso maligno, questiona se ele por acaso havia desse jeito. Essa provocação o deixa tão em choque que ele até tem um flashback. Asashi diz que sua irmã é 3 anos mais velha que ele. Desde pequena ela sempre teve um bom olho para o que era lindo. Foi então que quando ela entrou no ensino médio, ela levou sua amiga para sua casa pela primeira vez. Quando Asashi viu Hina pela primeira vez, ele teve certeza de que aquele seria o padrão de beleza a se seguir. Ela era e ainda é muito linda. Asashi reúne forças e pensa em como ela era a criação perfeita de Deus. Ele desiste e admite que ele e sua irmã tinham o mesmo gosto. Hina não entende o que ele quis dizer. Porém Asashi apenas tira suas mãos de seu redor e enquanto fecha o zíper de sua blusa, ele pede que ela ignore isso. Ele se vira para ir embora, porém Hina o segura. Ela pede que eles joguem Mario Kart. Porém ele nega dizendo que precisava estudar para uma prova. Hina diz que eles jogariam por apenas 2 horas e Asashi questiona se ela realmente achava que 2 horas de Mario Kart era pouco. No quadro seguinte nós vemos que ele cedeu. Ele nota que já era de noite e se levanta para fazer o jantar. Ela se anima e questiona o que ele iria fazer. Ele pensou em fazer udon, mas questiona se ela queria algo específico. Acontece que sua irmã fica brava se ele faz algo que só ele queira, então se ela quisesse também não teria problema. Bem nesse momento Hina recebe a mens de Tsuko dizendo que não jantaria em casa hoje. Nesse caso ele acrescentaria berinjela que ela tanto odeia. Enquanto jantam, Asashi menciona que sua irmã estava sempre ocupada na faculdade e questiona o porquê Hina parecia tão despreocupada. Ela diz que é porque ela está em artes liberais enquanto Tsuko está na área de ciências. 2 anos atrás, quando Tsuko começou na faculdade, por algum motivo ela o levou junto para morar com ela. Literalmente dizendo que ele seria sua empregada enquanto ela fica nos estudos. O motivo de Hina estar sempre por lá é porque o apartamento deles ficava perto do campus. Ela tinha até uma chave reserva. Porém, como sua irmã está sempre ocupada na faculdade, acabou que agora ele passa bem mais tempo com Hina do que com ela. Ele nota que ela é linda até enquanto come. Asashi percebe que Hina estava comendo seu cabelo. Ele pergunta se ela quer que ele prenda e ela apenas grunhe em resposta, o entregando o prendedor. Ele prende o cabelo dela enquanto pensa em como ela estava desprotegida. Hina agradece contente dizendo que ele será um ótimo marido um dia. Enquanto ele lava a louça, Asashi pensa que ninguém pode culpá-lo. Afinal qualquer um se apaixonaria se passasse tanto tempo com alguém tão perfeita assim. Porém ele não pode se enganar. Hina diz que irá tomar banho e ele nem dá muita bola para isso. Porém ela pensa em algo e sem que ele perceba, ela se aproxima dele e diz para ela não a espiar. Ela sai e isso parece ter sido um dano crítico nele. O coitado até tem que se ajoelhar e começar a orar. Ela não pode se iludir. Asashi se lembra de quando teve seu coração partido. Hina sempre o abraçava e dizia como ele era fofo. Porém um dia ele ouviu ela dizer para Tsuko que ela o considerava como um irmãozinho. Coitado, não sobrou nada. Em outro dia, ele pensa que se ela gastasse nem que fosse só um pouquinho dele, ou pelo menos o visse como homem, ela com certeza não deixaria sua roupa íntima para ele lavar. Ter que separar e lavar a roupa de sua irmã e da amiga dela era realmente trágico. Ele leva tão a sério seu trabalho como dono de casa que até cobre as roupas íntimas delas para que não sejam vistas enquanto estão no varal. Em outro dia, ele acaba encontrando Hina enquanto volta para casa. Ela está alegre como sempre e questiona se ele acha que ela está fofa com essa roupa. Asashi diz que ela tinha 100 milhões de pontos enquanto pensa que ela estava maravilhosa. Ele questiona se ela estava voltando do trabalho e ela assente enquanto pergunta se as provas já haviam acabado. Ele concorda e ela o abraça feliz. Asashi pede que ela o ajude a estudar e ela rapidamente nega. Ele questiona se ela não tinha boas notas, já que entrou na mesma faculdade que sua irmã. Hina admite que só entrou pois Tsuko a fez estudar muito enquanto a ameaçava.
Foi um verdadeiro método espartano que só de ouvir até Asashi fica com medo. Já no apartamento, Hina questiona se aquele não era o grupo que ele e sua irmã gostavam. Ele diz que sim, porém mais importante que isso. Por que ela estava tão perto dele? Ela questiona se está mesmo e pergunta se ele quer uma batatinha. Ele tenta se levanta para ir pro lado, mas Hina o segura com uma cara séria. Ela apenas diz não. Ele apenas concorda. Asashi pensa que ela provavelmente o vê como se fosse um Golden Retriever, um bom cachorro para se ter por perto. Ele nota a mensagem que sua irmã lhe enviou dizendo que não chegaria em casa para jantar e diz que faria algo para eles comerem. Enquanto está na pia, ele nota o olhar de vazio que Hina estava fazendo. Isso o deixa inquieto. Já na hora do jantar, Hina se maravilha com a comida na mesa. Ela diz o quanto estava uma delícia e percebe que só tinha coisas que ela gostava. Sem rodeios, Asashi diz que é porque ela estava tendo um dia ruim. Ela questiona se isso estava tão na cara. Ela tenta dizer que não é nada e que estava totalmente bem. Porém Asashi se irrita dizendo que lá vai ela com esse seu totalmente bem. Ele sabe que ela sempre diz isso quando não está bem. Ela fica com vergonha e diz que ela gostava dela mesma. Ele fica confuso e questiona se isso não era bom. Porém às vezes ela pensa que queria poder se expressar melhor. Assim ela não acabaria no meio de um mal-entendido e poderia se dar bem com as outras garotas. Talvez seja culpa dela por ser tão tagarela. Porém Asashi a interrompe e segurando em seus ombros, ele diz seriamente que beleza é a justiça final. Hina não entende o que ele quer dizer e então ele começa um discurso que eu me recuso a narrar. É claro que Hina também não entende, então ele conclui dizendo que se isso machuca ela deveria ficar com raiva dessas pessoas e não se sentir culpada. Porém o fato de ela não guardar rancor é justamente um de seus pontos altos, então ele ficaria com raiva no lugar dela. Isso a surpreende e ele questiona se ela se lembra de quando estava no 3º ano e um garoto a abraçou e a namorada dele a acusou de estar tentando roubar seu namorado. Ele admite que foi ao templo rezar para que ela falhasse nos testes finais. E o outro cara que estava pegando no pé dela no trabalho, ele reza todos os dias para que ele bata o dedinho do pé em alguma quina. Ele não sabe se isso funciona, mas mesmo assim. Porém antes dele continuar ela pula nele o abrasando. Ele pensa que ela novamente estava o tratando como um cachorro, porém nessa hora ela dá um beijo nele. Isso realmente o surpreende, que se afasta depressa. É quando percebe que ela estava corada por tudo o que aconteceu. Hina se levanta depressa percebendo que agiu por impulso. Ela apenas tinha ficado muito feliz, isso não significou nada. Ele pensa que era como se ela estivesse fazendo carinho em um cachorro. Então não se importando com isso, ele se levanta perguntando se ela queria comer morangos. Isso a faz corar ainda mais enquanto fica com raiva. Ela o chama de idiota, se questionando o porquê ela era a única ali que estava com vergonha. Nesse momento Kitsuko finalmente chega em casa, ela questiona o que Asashi fez para sua querida Hina, que corre para seus braços. Ele apenas se exaspera questionando o que tinha feito de errado. Mais uma vez Asashi está entrando em seu apartamento enquanto presta atenção em outra coisa. Ele está vendo as cartas que chegou. Por algum motivo agora Hina está mandando entregar coisas lá. Mais uma vez ele nota que a porta já está aberta. Mas assim que ele vai abri-la ela é puxada por Hina, que o recebe com um sorriso no rosto. Ele a cumprimenta enquanto pensa em como ela tem um rosto bonito. Ela pergunta se conseguiu surpreendê-lo e ele concorda enquanto entrega sua encomenda para ela. Hina fica feliz que seu livro tenha chegado, mas Asashi pede que ela pare de mandar suas encomendas serem entregues lá. Ele também nota sua roupa e diz já que havia pedido para ela se vestir mais apropriadamente. Mais uma vez ela não entende e diz que já estava vestida de forma adequada. Ele nota que ela estava apenas com uma blusa. Ela se aproxima e mais uma vez com um sorriso diabólico ela pergunta se ele gostaria de ver por baixo. Asashi se envergonha negando, mas Hina mostra que na verdade estava usando um shorts por baixo. Ela sai rindo enquanto ele fica furioso pela provocação. Enquanto a vê sorrindo, ele reflete que mesmo essa amiga de sua irmã sendo completamente venenosa para seu eu adolescente, ele não conseguiu deixar de desenvolver uma paixão unilateral por ela, que foi completamente esmagada há 2 anos quando ouviu ela dizer que ele era como um irmãozinho para ela. Mais uma vez, não sobrou nada. Ele tem certeza de que ela nem sequer desconfia de seus sentimentos. Da cozinha, Hina questiona se ele gostaria de um chocolate quente e ele aceita. Ele percebe alguns papéis na mesa e questiona se ela estava estudando. Ela assente e diz que teria que entregar um relatório em breve. Ela diz que ele poderia assistir TV se quisesse. Não precisava se preocupar com ela. Asashi diz que não tinha problema, afinal teria que ir estudar em seu quarto de qualquer forma. Hina se surpreende por ele estar estudando mais uma vez. Ele explica que mesmo após as provas ainda terá que fazer simulados mês que vem.
Ela diz quanto ele era estudioso. Ela pede que ele estude lá na sala com ela. Como ela iria apenas ler livros, não iria atrapalhar ele. Enquanto estuda, Asashi pensa que Hina estava muito quieta. Não era normal vê-la tão concentrada. Porém, enquanto admira sua beleza, ele é descuido e acaba sendo pego. Ela questiona se aconteceu alguma coisa e ele se apressa em dizer que não foi nada. Para desviar do assunto, ele diz que ela realmente parecia gostar de livros. Hina admite que não consegue se concentrar enquanto está no campus, mas em casa fica fácil. Ele pergunta o porquê ela não consegue se concentrar na leitura no campus, afinal pensou que ela tivesse bastante tempo livre entre as aulas. Ela fica cabisbaixa e diz que as pessoas agem de forma estranha quando ela começa a ler, como se isso não se encaixasse no seu personagem. Sempre vão até ela perguntando surpresos se ela realmente estava lendo, ou se ela estava tentando chamar a atenção de alguém assim. Então ela decidiu seguir com isso, como se fosse alguém que não lê livros. Era realmente irritante para ela ter que parar de ler para explicar para as pessoas. Pera, ela não está tendo que fazer isso exatamente agora? Ela admite que talvez livros não sejam para ela. Afinal ela achava que era meio idiota, mas ele rapidamente nega isso. Vamos para outro flashback do Asashi. Ele está em uma biblioteca pública pensando em como leitura obrigatória era um saco. Essa era a primeira vez que ele ia em um lugar assim. É quando ele nota Hina em uma mesa. Porém, diferente das outras vezes que a viu, ela realmente parecia centrada em seu livro. Aquele era outro tipo de beleza sem dúvidas. Ele diz que essa foi a primeira vez que ele sentiu. Porém corta a frase ao perceber que ia falar demais. Hina questiona o que ele sentiu, ele se exalta e diz que sentiu que ela era admirável. Sim, isso mesmo. Como ele só lia mangás, ele achou admirável que ela fosse para a biblioteca ler livros de verdade. Ela fica surpresa, diz que não acha que isso fosse admirável, mas ele grita que é sim. Na verdade, é mais como ela sendo muito gentil. Ela fica surpresa com isso e não entende. Asashi explica que dizer a alguém que essa pessoa não parece ser do tipo que lê livros parece algo grosseiro. Geralmente você ficaria bravo se alguém lhe dissesse isso, mas ao invés disso, Hina tenta mudar a si mesma. É adorável de certa forma. Hina diz que ele estava entendendo tudo errado. Ela só parou de ler em lugares públicos para as pessoas pararem de incomodá-la. Mesmo assim, Asashi diz que ela gostava muito de ler, e ele realmente gostava muito desse lado dela. Isso a surpreende e ele muda de assunto novamente perguntando que livro ela estava lendo. Asashi não nota como Hina ficou vermelha por suas palavras. Enquanto Hina está se remoendo pensando que ele não quis dizer nada com isso, Asashi diz que não conseguia lidar com literatura japonesa antiga. Ele se lembra que esse era exatamente o curso dela. Porém, ao não receber resposta, ele questiona se estava tudo bem. Corada, ela manda que ele volte a estudar. O grito dela foi tão forte que quebrou o espaço-tempo, pois ele e seu material foram parar do outro lado da mesa. Hina diz que uma vez já disseram que ela gostava de ler. Ele questiona se tinha sido sua irmã e ela concorda. Foi quando estavam no fundamental. Naquela época elas eram da mesma sala. Agora é a vez de Hina ter um flashback. Ela está lendo sozinha enquanto algumas garotas parecem estar zombando dela do outro lado da sala. É quando alguém passa por ela se aproximando de Hina sentando bem na sua frente. Ela chama sua atenção e diz que ela parecia gostar muito de ler livros. Asashi pensa em como sua irmã era assertiva, uma verdadeira protagonista. Hina admite que seu coração até deu um pulo. Bem nessa hora ela aparece como se fosse uma assombração. Ela questiona sobre o que eles estavam falando. Eles se assustam e Hina diz que estavam falando sobre como Tsuko era legal. Ela agradece e questiona o porquê Asashi parecia de mau humor. A lição desse capítulo é que ninguém consegue enfrentar a sua irmã mais velha. Asashi percebeu tarde demais que praticamente confessou que gostava de Hina. Sorte que ela também não percebeu. Antes de continuar, deixa o like, comente e se inscreva para mais. Estamos na escola se Asashi, os garotos estão com inveja por Asashi estar sempre rodeado de garotas. Ele deve ter um coração de ferro para sobreviver a isso. O cara tenta se inserir na conversa, mas uma das garotas rapidamente o corta e manda ele sair. Ele questiona o porquê Asashi podia ficar com elas e ele não. A garota rapidamente explica que para elas ele era como uma garota também. Isso claramente incomoda Asashi. Outro grupo de garotas o chama para falar sobre o clube. O garoto realmente não acredita que ele seja tão popular entre as mulheres. Ele também não entende como o Asashi pode saber tanto de idols e trends. Ele também tem uma irmã mais velha e mesmo assim não sabe nada sobre isso. Mas ele até gosta da comida dela. Não sei em que essa informação é útil para nós, mas ok. A garota também não sabe como Asashi entende tanto dessas coisas.
O garoto se exaspera e diz que se virasse uma enciclopédia ambulante com Asashi com certeza também seria popular. Com desgosto no olhar, a garota disse que era exatamente por isso. A razão de Asashi ser tão popular entre as garotas é porque ele não tem segundas intenções com elas. Isso deixa os garotos chocados. Eles gritam que nem no inferno existe alguém assim. Ela não deveria subestimar os hormônios masculinos da juventude. Asashi reclama dele estar sendo barulhento. A garota pergunta se eles não conheciam o momento lendário do Asashi. O garoto se assusta com isso enquanto seu amigo apenas quer ir logo para o clube. E lá vamos nós para outro flashback. Dessa vez voltamos para o festival cultural. As pessoas não conseguem parar de olhar para quem está passando. Era Hina e Tsuko que foram visitá-lo enquanto ele trabalhava como garçom. Depois disso, Asashi ficou conhecido na escola toda como o homem com 2 flores em cada mão. O garoto acha isso ridículo. Ele analisa a foto e questiona o que isso tem a ver com ele não ter segundas intenções. A garota começa a explicar que aquelas garotas eram a irmã de Asashi e a amiga dela. Porém, nesse momento Asashi se aproxima perguntando sobre o que eles estavam falando. Nós pensamos que ela iria disfarçar o assunto, mas ela simplesmente fala na lada que estavam falando sobre a pessoa que ele gostava. Isso claramente deixa Asashi em choque. Ela questiona se tem sido um amor não correspondido desde que ela estava no ensino médio. Ele realmente não entende como ela pode saber disso. Os garotos continuam vendo a foto enquanto a garota diz que Asashi realmente gostava de garotas bonitas. Eles perguntam qual era a parte que ele mais gostava nela e se era o rosto. Asashi pensa por um momento, e mais uma vez solta um discurso que eu não vou narrar aqui. Enquanto Cora, ele conclui que não é como se só gostasse dela pela aparência. Eles zombam dele por essa resposta. De repente eles ouvem um alvoroço vindo lá de fora. Quando eles olham, Asashi se assusta. A garota vai falar com ele, mas quando se vira percebe que ele já sumiu. Nós vemos que por algum motivo Hina e sua amiga foram visitar a escola de Asashi. Hina quer ir embora logo, mas a garota diz que eles acabaram de chegar. Ela questiona se não era Hina que queria ver como era uma escola mista e Hina nega isso. Nesse momento voltamos para outro flashback. Elas estão no refeitório do campus e a garota diz que sua irmãzinha falou algo sobre gostar de alguém sem esperar sair com ele. Ela realmente não entende os jovens de hoje em dia. Não era mais fácil só se declarar logo? Mas Hina nega com um olhar sério. Ela diz que super entende ela. Com vergonha ela explica tudo o que aconteceu recém com Asashi. A garota fica incrédula. Ela acha essa uma história muito agridoce. Hina diz que ele com certeza só sente o amor que se sente por sua família. Ela grita que Asashi nem fica corado ao ver sua roupa íntima para lavar. A garota manda que Hina comece a lavar sua própria roupa. Ela admite que tudo o que fez agora foi proposital. Mas parece que ele é imune a isso. Será que é porque tem muitas garotas na escola dele? A amiga tenta dizer que não é porque ele está em uma escola mista que ele é rodeado por garotas. Porém ela se lembra que ele é irmão da Tsuko, a mesma que mais recebeu chocolates no dia dos namorados mesmo estando em uma escola só de mulheres. Mas Hina diz que ele não era assim. Ela se apressa dizendo que é preciso ver para crer. De volta para o presente, Hina diz que apenas queria sua opinião. Porém é quando ouve alguém a chamar. Quando Asashi se aproxima preocupado, a garota questiona se então era esse garoto que Hina gostava. Mas rapidamente teve sua boca tampada. Hina diz que ela apenas queria ver como era o irmão de Tsuko. E pergunta se ele já estava indo para casa e ele concorda. Nesse momento várias garotas chegam do nada e o puxam para longe. Elas querem saber se essa era a mesma garota que veio ano passado. Elas não acreditam que estão conseguindo vê-la tão de perto. Será que podem tirar uma foto com ela? Hina fica sem reação ao ver essa cena. A garota a provoca, diz que ele era bastante popular e com um sorriso diz que ele era bastante garanhão. Mas para ao ver o olhar de Hina, Asashi está dizendo que não vai passar o contato dela para ninguém quando ouve ela o chamar. Hina manda que eles vão logo para casa. Ele a olha assustado e Hina nem espera por uma resposta e já sai andando. Asashi corre atrás dela e até esbarra na garota. Enquanto ele pede desculpas, ela só consegue segurar a própria risada. Seus amigos ainda estão olhando a cena toda da janela. A garota pergunta se eles entendem agora. Essa era a razão por Asashi ser o único que as garotas não se importavam de interagir tão livremente. Como ele estava tão focado em seu primeiro amor, ele é completamente inofensivo para qualquer outra garota. Asashi e Hina não conseguem nem se olhar. Ela se questiona o porquê agiu dessa forma enquanto ele pensa se ela realmente estava com ciúmes. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixa o like, comente e se inscreva. Já é outro dia. Hina está entediada enquanto vê uma reportagem sobre o aquário. Ela quer muito ir lá também. Ela quer alimentar os golfinhos e também quer ir ver as águas vivas. Asashi pergunta, por ela simplesmente não vai.
Então, Hina o encara, percebendo que ele é lerdo e não entendeu sua indireta. Ela o convidar para irem juntos, o que obviamente pega Azashi de surpresa, ficando em choque enquanto se pergunta se isso não seria um encontro. Afinal, eles nunca saíram sozinhos tirando a loja de conveniência. Hina percebe sua demora e pergunta receosa enquanto cora levemente se por acaso ele não quer ir com ela. Mas Azashi rapidamente responde que quer ir com certeza. Ele comemora em silêncio, mesmo que Hina não pense dessa forma. Um encontro ainda é um encontro. Ir apenas os dois no aquário. Ele realmente amou como isso soa. Porém, de repente, se toca de algo. Acontece que ele não tem roupas para ir. Isso pega Hina de surpresa, que diz para ele simplesmente usar qualquer coisa, mas enquanto vai para seu quarto, Azashi reclama que não tem qualquer coisa. Azashi sempre usa um uniforme ou roupas de ficar em casa. Sua mãe até reclamava, questionando por quanto tempo ele ainda usaria o uniforme do primário. Hina concorda e percebe que nunca o viu com roupas de sair, apenas as que geralmente se usa em casa. Ela invade o quarto dele toda radiante, pedindo que ele as mostre para ela, o que obviamente o assusta. Assim que ele mostra as roupas, Hina concorda que eles precisam ir para as compras imediatamente, e Azashi questiona indignado se realmente estava tão ruim assim, começando até a tremer de medo pela sinceridade de Hina. Ela nota que a barra da calça está alta e pergunta quando foi que ele a comprou. Azashi admite que na verdade foi sua irmã quem comprou para ele no ano passado, dizendo que ele é muito indiferente com roupas, então deveria apenas vestir isso. Hina se aproxima e diz que ele já cresceu muito desde então, até as mangas estavam curtas, e ele concorda. Assim, acorda Azashi Parisihi inquieto. Ele questiona o que Hina está fazendo. Enquanto segura uma fita, ela diz que simplesmente irá medi-lo para que fique mais fácil na hora de escolher as roupas. Azashi diz com vergonha que poderia se medir sozinho, porém sem prestar muita atenção. Hina diz que não tem como ele fazer isso sozinho, mas Azashi já começa a ficar constrangido por saber o que vem por aí. Hina começa a circular seu corpo, medindo as pernas e a largura da camisa. Enquanto Hina procura o próximo no celular, Azashi já está exausto pela exposição excessiva. Ela pede que ele estique os braços, o pegando de surpresa, passando a fita ao seu redor. Ele nem consegue respirar. Ela realmente estava muito perto dele nesse momento. Porém, Azashi não pode ignorar a beleza que estava concentrada em sua frente, o deixando mais uma vez envergonhado. Hina percebe sua reação e comenta que ele não precisava ficar de olhos fechados, mas Azashi ignora isso. Hina está satisfeita após terminar de anotar as medidas, parecendo animada enquanto diz que irá enviar para ele, mas Azashi está em posição fetal, completamente acabado. Ele agradece por ter sobrevivido a essa provação, mas a que preço? Hina o olha de canto do olho. Ela fica corada, pois nunca pensou que ele tivesse crescido tanto, mesmo que ele fosse do tipo que fica enfiado nos livros. Azashi, lembra que não é porque sabe suas medidas agora que ele vai começar a entender de moda, pedindo que Hina escolhesse as roupas para ele. Hina realmente parece animada com essa possibilidade, perguntando se ele tem certeza, e Azashi confirma, dizendo que vai fazer o jantar enquanto isso. Hina procura roupas no celular, se animando ao pensar que poderia escolher roupas combinado igual em um encontro, corando ao passar pelas lingerie. Ela meio que queria uma nova dessa, mas nega rapidamente para si mesma que esteja com algum pensamento sujo sobre isso, dizendo que coisas assim são um problema de humor. Mas nessa hora Tsuko aparece atrás dela, dizendo que o tamanho 70 não serve para ela, o que faz Hina quase terminando um ataque do coração. Até Azashi se assusta da cozinha, perguntando desde quando ela estava aqui. E Tsuko revela que há pouco tempo, pois estava dormindo. Elas parecem entrar em uma ilusão do paraíso, enquanto Tsuko diz que eles pareciam ter crescido, e Hina questionando isso. Ela passa a fita ao redor do busto de Hina para medir. E é claro que Azashi não consegue desviar o olhar, ficando envergonhado. Mas Tsuko nossa seu olhar, e manda que ele olhe para o outro lado, o chamando de tarado. Mas Azashi reclama que elas não deviam fazer isso na sala de estar. Alguns dias depois, Azashi está se preparando para sair, parecendo muito confiante. Essa é a primeira vez que estava usando lentes de contato. Sua irmã está dormindo, então é a hora perfeita para ele sair escondido. Mas bem nesse momento, Tsuko o chama. E começa a suar frio, e ela questiona onde ele vai e com quem. Azashi gagueja, mas diz que apenas ia dar uma saída e com um amigo, e Tsuko apenas sorri para ele, sabendo que ele estava claramente mentindo.
e Asashi se despede assustado por sua reação. Hina já estava esperando no local, ela estava muito animada, e as pessoas que passavam em volta dela comentavam o quão fofa ela está, e se perguntavam se ela era uma modelo. É quando alguém a chama, são dois caras que notaram que ela estava esperando sozinha há algum tempo, e pergunta se Hina não gostaria de passar um tempo com eles. Acontece que Hina estava tão ansiosa que chegou um pouco cedo demais. Hina o ignora, mas o cara insiste, pedindo que ela não os deixe no vácuo. Ele pergunta quem ela está esperando, se é seu namorado ou sua amiga. Se fosse sua amiga, ela poderia se juntar a eles também. Mas Hina se cansa disso e manda que ele a deixe em paz. E bem nesse momento, Tsuko aparece atrás deles, mandando que eles não encostem nela com suas mãos imundas. Hina fica maravilhada ao vê-la ali, e os dois garotos na hora acham sexy e entendem que faz sentido que elas sejam amigas. O garoto não se toca e diz que ela poderia vir junto, mas Tsuko o corta. Enquanto abraça Hina, manda que ele parece de atrapalhar o encontro dela. Os garotos ficam em choque com isso, e enquanto leva Hina para longe, Tsuko reclama que os caras dão em cima dela muito rápido. Ela devia agir como se não quisesse falar com eles, mas Hina só parece se tocar agora, e questiona assustada porque Tsuko está ali. Vemos que Asashi estava parado na multidão com a mão levantada. Ele imaginou entrar na frente de Hina e dizer que ela estava em um encontro com ele, mas acabou demorando demais, e Tsuko foi mais rápida. Agora sua mão levantada está perdida sem lugar para ir. Já na entrada do aquário, Hina e Asashi estão lado a lado, e Hina o olha levemente corada, chamando sua atenção. Ela diz que essas roupas ficaram bem nele, mas ele diz que é apenas porque seu senso de moda é muito bom, e Hina agradece, parecendo feliz pelo elogio. Os dois voltam a ficar em silêncio, mesmo que Hina ainda parecesse animada. Eles estavam em uma atmosfera misteriosa. Asashi olha para Hina, que ainda não conseguia esconder seu sorriso completamente. Asashi não entende porque ela o chamou para sair mesmo tendo tantos amigos, talvez porque fiquem muito sozinhos em casa. Ele aperta a bolsa, pensando que talvez tenha um outro motivo para isso. Mas nessa hora, Tsuko atrapalha seus pensamentos, perguntando por que ele parecia tão inquieto do nada. Isso o faz se assustar, e Hina agradece Tsuko pelos ingressos. Se ela atrapalha o encontro da amiga e do irmão, ela pelo menos teve a gentileza de comprar os ingressos. Tsuko pergunta por que Hina convidou Asashi e não ela, o que pega Hina de surpresa, que parece precisar pensar em alguma coisa. Mas ela rapidamente diz que pensou que Asashi foi quem tinha chamado, e ela parecia muito ocupada com o trabalho, enquanto se desculpa internamente com Asashi. Mas Tsuko diz que poderia abrir um espaço para ela, e Asashi se convenceu de que não tinha nenhum outro motivo para Hina ter o chamado. Tsuko percebe que ele ficou para trás e manda ele se apressar, perguntando o que ele está esperando. Asashi concorda enquanto pensa, conformado que não esperava nada. Eles andam pelo aquário, e Hina realmente parece maravilhada. Asashi pensa que elas estão se destacando demais. Hina pede que ele tire uma foto dela, e Tsuko instrui que ele tire de um ângulo mais baixo para aproveitar a luz refletida, e ele concorda. Hina também tira uma foto enquanto estão comendo, e depois finalmente vão ver o show dos golfinhos que Hina tanto queria ver. Ela continua animada, e no fim, os três parecem ter gostado da apresentação, mesmo que Tsuko não seja muito boa de se expressar. Mais tarde na loja de presentes, Asashi pensa em pegar um para o seu pai e um para sua mãe. Também pensou em levar para sua turma, mas não queria ter que explicar com quem ele veio. Asashi olha para trás e se perde, enquanto observa Hina e Tsuko, ficando meio inquieto. A cena corta e eles estão em frente à loja de presentes. Asashi pergunta se Hina iria para casa ou se queria parar para comer algo antes, mas ela decide ir para casa hoje. Quando Tsuko recebe uma ligação e pede que eles esperem um momento enquanto se afasta, eles a olham e Hina cora levemente, pedindo que Asashi lhe empreste sua mão, o que o deixa confuso. Ela lhe entrega um chaveiro de golfinho, o que o deixa surpreso, e Asashi revela que também comprou um para ela. Hina fica muito surpresa, perguntando que tipo de coincidência era essa. Até mesmo a cor era igual, e Asashi concorda que seja uma surpresa. Mas Hina cora sorrindo, dizendo que ficou feliz. Ela se aproxima de Asashi e pede que eles deixem isso em segredo da Tsuko, e corando. Asashi concorda e Hina sorri alegre com isso. Quando Tsuko chama Asashi, o assustando, ela pede que ele vá para casa com as sacolas. Ele pergunta o que ela vai fazer e Tsuko diz contrariada que apareceu um imprevisto.
quando de repente uma garota pula em suas costas, toda alegre e a chamando de senpai. Era uma garota fofa que parecia feliz. Tsuko a chama de Utsugui e Hina e Asashi ficam surpresos com isso. Utsugui abraça Tsuko, agradecendo por ela a encontrar, e Tsuko concorda, claramente desconfortável com isso. Ela se despede deles e Hina pensa que a garota é muito fofa. Elas vão embora ainda grudadas. E Tsuko pergunta se um jantar estava bom. Utsugui diz que qualquer lugar é bom se for com ela. É quando ela se vira olhando diretamente para Hina e simplesmente solta um sorriso convencido, como se tivesse ganho a batalha, o que deixa Hina em choque. Asashi não nota isso e diz para irem para casa, mas nota que Hina não prestou atenção. Quando ela questiona quem era ela, e Asashi se assusta com seu tom. Hina está furiosa, enquanto questiona quem era aquela profissional liberal de trabalhos autônomos. Obrigado por assistir até aqui. Para mais vídeos, deixe o like, comente e se inscreva. Considere virar membro para ajudar o canal. Até a próxima.